Olá pessoal, tudo bem? Jonathan Basso aqui, assessor da GB Investimentos, e hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre a profissão do assessor, como que é a vida do assessor de investimentos, seus desafios, suas recompensas e as dificuldades que a gente tem no dia a dia para estar trabalhando nesta profissão que tem tanta oportunidade no mercado e vem crescendo muito nos últimos anos e tem uma perspectiva de crescimento ainda mais, até dobrar de tamanho o número de assessoria nos próximos anos. Então, se você quer saber um pouquinho mais como é que funcionam as rotinas do assessoria de investimento, fica nesse vídeo que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais agora aprofundadamente. O primeiro passo que a gente tem muito é o contato direto com o cliente, tá? Assessoria de investimento, a gente está em contato constante com os nossos clientes, tanto nossos clientes como prospecção, né? É um trabalho muito mais comercial de relacionamento do que tecnicamente de produto de fato, né? Então a gente está sempre precisa necessariamente estar atualizado sobre o mercado, tanto com visão macros econômicas como micro, também entender como funcionam os ciclos econômicos dentro do mercado, tanto no Brasil como no exterior, né? Hoje está muito forte essa questão do mercado americano, do mercado externo, investimentos em dólar. Então esse panorama, ter esse conhecimento, estar atualizado do que está acontecendo na geopolítica e na questão dos mercados, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, faz toda a diferença para um assessor de investimento. Entender e ter essa conversa, passar essa confiança, passar esse entendimento e tranquilizar o cliente em determinados ciclos econômicos, né, do momentos de mercado, faz total diferença na vida de um assessor com este relacionamento que a gente tanto fala com o cliente propriamente dito. Quando a gente tem essa visão e esse entendimento de como é que funcionam os ciclos de mercado, nós conseguimos construir uma carteira muito melhor para o nosso cliente, sempre respeitando o perfil de investimento de cada um, né? Seja aquele cliente mais agressivo, aquele cliente mais moderado, em todos os momentos de mercado, todos os ciclos de juro alto, de juro baixo, né? Dólar alto, dólar baixo, a gente consegue criar uma carteira que corresponda à expectativa deles, tanto de rentabilidade e como de segurança também. Dentro da assessoria de investimentos, nós somos autônomos, na verdade, né? Estamos vinculados a um escritório de investimento. Então, normalmente, o que acontece? A gente não trabalha diretamente na XP, por exemplo, que é a nossa corretora que nós temos credenciamento. A gente trabalha em um escritório de investimentos, que é a GB, que nós, pela GB, somos credenciados a estar trabalhando na plataforma e tendo todos os benefícios do suporte, esse background da XP propriamente dito, né? Então, esse é o trabalho que a gente executa propriamente dito. Só que como autônomos, a gente não é CLT, a gente não tem aquele contrato de horas. Nós temos liberdade, flexibilidade para estar trabalhando tanto geograficamente como na questão de horários, tá? Só que isso não significa que a gente vai ser relaxado, né, e usar demais dessa flexibilidade, porque isso vai interferir diretamente no nosso crescimento e na nossa evolução como assessor, né? Então, principalmente no início, né, nesse momento de captação de novos clientes, de estruturação de uma carteira de investimento, precisa ter um trabalho comercial muito ativo. Porque você vai começar do zero. Você vai começar sem clientes, zero clientes, né? Então, tu precisa buscar uma base, relacionar, falar com os amigos, falar com a família, pedir indicação, trabalhar em eventos, executar eventos, né? Criar uma rede de relacionamento boa para que isso se transforme em clientes. A gente entende que não é todo mundo que vai transformar em cliente, então por isso que é um trabalho um pouco mais demorado, para quando você tiver uma carteira um pouco mais estruturada, talvez você consiga aproveitar um pouco mais do benefício da flexibilização. Mas para que você tenha isso, você tem um trabalho aí, uma linha, uma caminhada, né? Uma estrada bem dura, que não é tão fácil como o pessoal imagina, para conseguir fazer uma construção legal e ser remunerado, ter uma remuneração que te permita também esse trabalho um pouco mais farmer, que a gente chama, né? Atender mais nossos clientes, trabalhar bem na nossa base e ter todo o apoio que eles esperam que você dê para eles. A gente tem uma responsabilidade muito grande relacionada aos nossos clientes, porque a gente mexe com o dinheiro dele, tá? Então não é qualquer tipo de investimento que você vai fazer, não é qualquer tipo de alocação que tu vai fazer sem um conhecimento, uma base por trás. Então você precisa ter um alinhamento com o cliente do que ele espera, um alinhamento de qual é o perfil de investimento dele, tem que estar muito bem definido isso, tem que ser muito transparente, muito ético na passada de informações que você vai dar para ele, sugerindo alocações para que dê tudo certo nessa caminhada. Como a gente já falou antes, então, além dessa responsabilidade com os investimentos que a gente tem que fazer para não fazer alocações mal feitas e dar qualquer tipo de problema, a gente tem que estar atualizado com o mercado, né? Então, para a gente alocar bem, nós temos que conhecer os produtos que a gente está ofertando, explicar para o cliente todos os riscos, os prazos, as carências, né? O tempo é ideal para deixar aquele valor investido, entender qual é o momento do cliente, de quanto tempo ele consegue deixar esses valores investidos também, e tem que estar atualizado com o mercado para fazer as melhores alocações. E essa construção de
confiança, ela é com o tempo, né? Então tu vai fazendo alocações, vai conversando, vai fazendo reuniões periódicas com os teus clientes, vai dando um parecer, um feedback de como é que tá indo os investimentos. Qualquer mudança de cenário macroeconômico, político, passa essa confiança, passa essa tranquilidade para o cliente, que ele vai começar a confiar cada vez mais em você, ele vai trazer cada vez mais recurso e vocês vão construindo de fato um relacionamento de longo prazo, que é o que a gente espera junto com uma carteira bem estruturada, com os clientes bem fidelizados. E o impacto que a gente tem na vida dos clientes é muito grande, né? Tu vai pegar diversos clientes nessa caminhada que não tinham nem reserva de emergência, tinham rendas boas, um potencial de aporte muito grande, só que são desorganizados financeiramente, não pensam no futuro, não pensam em sucessão patrimonial. Então, quando você vai trazendo essas informações, vai trazendo esse conhecimento, vai mostrando o impacto que eles podem ter no longo do tempo com os aportes e um crescimento de patrimônio, é muito legal, porque eles vão entendendo esse jogo de longo do tempo, eles vão começando a criar uma renda passiva interessante e a gratidão que eles vão ter com você é muito grande, porque aí você vai apresentar essa estrutura, vai passar essa confiança e vai estar contribuindo e muito, né, para um futuro financeiro bem mais tranquilo para os nossos clientes. E como que a gente é remunerado, tá? A gente tem duas formas hoje, que são as mais tradicionais, a mais tradicional que a gente é comissionado pelo produto, né? Então tudo tem algumas taxas hoje, né? Se for trabalhar aí com previdência privada, tem taxa administrativa, fundos de investimentos tem taxa, corretagem para comprar uma ação, então tudo gera algum tipo de taxinha. Sempre digo que não existe almoço grátis no mercado e tá tudo bem, né? Então quando tu faz qualquer tipo de alocação e gera esses retornos, né? Então esse retorno, essas taxas que são retornadas, elas são recompensadas, recolhidas pela XP, ela acaba fazendo essa divisão junto com o assessor que está fazendo esse trabalho diretamente ali junto com o cliente. Esse que é o modelo mais tradicional. Está crescendo muito o que a gente chama de FII fixo, que é um percentual acordado com você junto ao cliente, que essas taxinhas que são reembolsadas para o cliente, existe um pagamento sobre o patrimônio total, um percentual sobre o patrimônio que é descontado diretamente da conta do cliente. Então essas são as duas formas de remuneração que a gente tem, que tem que ser acordadas ali com o cliente, qual que ele se sente mais confortável para estar trabalhando, e com o longo do tempo, obviamente, como sempre, a transparência e a verdade é o que faz com que você siga crescendo com uma carteira de investimento saudável e que seja justo tanto para você como para o cliente, para ambos terem um crescimento e realizem os seus objetivos financeiros ao longo do tempo. E é legal na assessoria, porque a gente não existe um limite, um teto, né? Então, se você crescer e ter uma carteira de 100 milhões, nada te impede de ter de 200, nada te impede de ter um de 1 bilhão. Então, o trabalho contínuo, o trabalho bem feito, conseguir seguindo, fazendo com que teus clientes cresçam, né? Recebendo mais indicações, tu não tem limite, o céu é o limite para ter ganhos de oportunidades em questão à remuneração que um assessor pode ter. Então, esse trabalho de confiança, essa transparência, essa verdade no longo do tempo, né, com visão de longo prazo, que a gente prega muito para os nossos colegas, os assessores, tem uma visão de longo prazo, porque tu não vai ter uma remuneração alta nos primeiros 2, 3 anos, demora, né? Pode ter? Pode, se conseguir algum cliente com um patrimônio muito relevante, você pode sim já ser bem remunerado no curto tempo. Mas é muito difícil, né? Então é uma construção. E se você está entrando agora na profissão, você é inexperiente, né? Você não tem ainda uma visão, você não é enxergado e visto pelas pessoas na comunidade que você vive com um assessor de investimento. Então demora um pouco para fazer essa construção, mas o trabalho tem que ser contínuo, resiliência bastante, muita disciplina, né? De todos os dias fazer o que tem que ser feito, um pouquinho todos os meses, né? Um pouquinho todos os dias de crescimento, de prospecção, relacionamento com o cliente, que no longo do tempo eu tenho certeza que essa consistência, essa persistência vai gerar grandes frutos financeiros para você e para os seus clientes também. E por que a gente acaba escolhendo a AGB Investimentos? Né? Por que escolher um escritório, uma instituição? Tem que pensar muito nos valores, tá? Tem que ser uma conectividade muito boa. Não adianta você entrar num escritório, numa corretora que você está indo só por daqui a pouco porque é por causa de uma remuneração, porque é de uma estrutura muito grande, por qualquer que seja o motivo, se os valores não batem com você. Você precisa escolher uma corretora, no meu caso a XP, que eu confio, foi o seu cliente há muitos anos. Eu escolhi a GB porque os valores da GB, a cultura, são muito próximos, se não iguais aos meus. Então por isso que dá certo. Você tem que ter um escritório que pense como você, que tenha os mesmos valores que você e que te dê suporte, tá? Porque dentro do escritório de investimento a gente tem apoio. A gente tem apoio de especialistas de renda fixa, de renda variável, de câmbio, de crédito, de consórcio, porque você não vai saber tudo sobre todos os produtos do mercado financeiro, porque é muita coisa. Então, quando tu tem um escritório mais estruturado que te dá esse suporte,
facilita muito o trabalho que a gente vai executar na frente do cliente. Eu sempre digo, a gente não é obrigado a saber nada. Quando tu senta na frente do cliente que faz uma dúvida, uma pergunta difícil, você não precisa dizer, pá, e começar a enrolar, né, e mentir. Você diga, eu não sei, mas eu tenho alguém no escritório que sabe e eu vou colocar ele numa reunião junto com nós para a gente evoluir nesse assunto com você e te dar a melhor solução. Então é diferente quando você tenta enrolar, né? Não é ético nem um pouco, e do que você falar de fato com verdade que você não sabe, mas a gente tem um escritório por trás que nos dá esse apoio. Vai ter que pensar muito bem quando vai escolher um escritório que bata com seus valores e que tenha esse suporte para estar te auxiliando e te ajudando no teu crescimento. O escritório ele ajuda as pessoas a se desenvolverem e os assessores a se desenvolverem. Você precisa ter essa visão para que esse crescimento contínuo de longo prazo realmente aconteça. O mercado de assessoria de investimento está crescendo muito no Brasil, tá? Se eu não me engano, vi uma reportagem esses dias que é para dobrar aí nos próximos 3 anos o número de assessores. O Brasil ainda nem começou, né? A maior parte dos clientes ainda estão bancarizados em banco, quando nos Estados Unidos a maior parte dos investidores já investem por assessoria de investimento. Então é um mercado muito mais maduro que o nosso. Então isso prova que a gente tem uma caminhada muito grande pela frente. Então é um ótimo momento para estar entrando na profissão, surfar esse início, né? Já existe há alguns anos aqui no Brasil, mas ele está em alavancada, está crescendo, alavancando bastante. Então tu entrando agora, com certeza, tu vai surfar ainda pelo timing, né? Tanto pela, eu sempre digo, né? Sempre vai ter assessores de todos os tipos e assessores, qualquer tipo de profissão, um cara muito profissional, muito dedicado, disciplinado, sempre vai se destacar frente aos demais. Mas quando tu tem essas características e ainda está em um mercado de expansão, a possibilidade de crescimento e ganho, ela é muito maior. Vamos ser bem honestos aqui, né? Então, se você tem interesse em estar conhecendo um pouco mais sobre investimentos, interessado em conhecer um pouco mais o escritório da GB Investimentos e estar conversando com a gente sobre a profissão, se você tem interesse em estar conhecendo um pouco mais, eu vou deixar o convite para você se inscrever no canal do YouTube, nos seguir nas redes sociais, na GB Investimentos, para a gente estar conversando. Nos chame, marque reunião, a gente vai estar sempre à disposição para estar conhecendo novas pessoas, estar compartilhando mais conhecimento e, quem sabe, tornando-se parceiros, tanto cliente-assessoria, a cliente né, assessoria, como colegas de profissão num futuro breve. Tá bem? Um abraço, estou totalmente à disposição. Se cuidem, até a próxima.